cliente a trilhar o seu caminho para o futuro. Logicamente, tudo isso está atrelado às práticas de ESG que a empresa possui, tendo uma política ambiental, social e de governança muito bem estabelecida, o que faz com que a empresa tenha hoje um elevado grau de satisfação dos seus clientes, além de uma alta taxa de satisfação interna entre os seus colaboradores. Esse foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima! Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviços do Brasil. Olá! Hoje o Porto e Negócios veio até a Praticagem para conversar com o novo presidente da entidade. Conhecido pelo seu ótimo humor, vitalidade e um grande amor pela profissão, Fábio Fontes assume um cargo, na verdade, volta ao cargo que já ocupou por mais de 6 vezes. E ele é o nosso convidado especial. Além dele, também me ajuda a fazer essa edição do programa o nosso diretor de assuntos portuários, Casimiro Técio. Seu Fontes, posso chamá-lo assim? Pode. Seja muito bem-vindo ao Porto e Negócios. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar num programa com essa envergadura moral que se impõe na nossa região pela qualidade, na companhia do Técio, uma pessoa que dispensa qualquer apresentação Eu concordo. Pelo altíssimo nível intelectual e profissional dele. Obrigado. Eu me sinto altamente honrado de ter sido convidado por vocês para participar desse bate-papo aqui com vocês. É um prazer enorme. Técio, seu Fontes só não sabe que é uma honra para nós, né? Estar aqui fazendo essa entrevista. Para mim, particularmente, enquanto jornalista, era uma entrevista que eu queria ter no meu currículo, até pela história que o seu Fontes tem, de amor verdadeiro, assim, verdadeiramente com essa profissão que eu gosto sempre de ressaltar, que eu defino os práticos como anjos do mar. Seja bem-vindo, Técio. Obrigado. Bom, obrigado aos nossos espectadores, né? E é uma honra aqui estar com a história da praticagem do nosso lado para contar um pouquinho da próxima gestão dos práticos aqui em Santos. Seu Fontes, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para os nossos telespectadores como foi a história que levou o senhor à praticagem, a se tornar um prático. Bom, o que me trouxe à praticagem foi o fato de que eu era oficial de náutica da Marinha Mercante e vivia eternamente no mar. Eu casei muito jovem, muito apaixonado, minha mulher era uma mulher linda, até hoje, com 83 anos, ela ainda é uma mulher bonita. E eu tão apaixonado que estava que casei no meu primeiro salário de oficial de náutica. Casei muito menino, 20 anos. Estou com ela até hoje, já se vão 60 e tantos anos. E desse casamento surgiram 3 filhos, e desses filhos saíram 4 netos. Muito bem, vamos retornar à infância dessas crianças. Eu tive uma característica que eu acho que é pessoal. Tudo que eu fiz na vida, eu fiz com entusiasmo. Quando eu era oficial mercante, eu tinha um enorme entusiasmo no meu dia a dia pelo que eu fazia. Eu vibrava. E isso acontece comigo até hoje, depois de 53 anos de prática. Mas vamos retornar para explicar o porquê. Eu, com aquele entusiasmo que tinha, jovem, chegava no Rio de Janeiro, onde eu sou santista, mas eu fui para a Marinha Mercante, fiquei no Rio, conheci a minha mulher, namorei, casei e lá vieram os 3 filhos, são todos cariocas. Muito bem, eu chegava de viagem, a minha mulher me recebia com os 3 de banho tomado, roupinha impecável, parecia filho de rico. Eu morava num apartamentinho no Flamengo que tinha 37 metros quadrados. Não tinha telefone, não tinha carro, era uma vida modesta, mas extremamente feliz.
E eu passava no Porto 3 dias. E eu sempre gostei de fotografia, desde menino, ficava o dia inteiro tirando fotografia daquelas. Eram lindos, os meus filhos, modéstia à parte, eram lindos. Ficava o dia inteiro tirando fotografia, à noite eu revelava, processava, ampliava, no banheiro único que tinha no apartamento e tal. E aqueles 3 dias de felicidade e saía eu para mais 3 meses. Então, retrate uma situação dessa. Isso se repetiu por 7 anos. Depois de 7 anos, água mole em pedra dura, tampo do bate até que fura. Eu, com mais idade, comecei a dizer, meu Deus do céu, o que eu poderia fazer para acompanhar o crescimento dessas crianças? Nessa vida, eu vou acabar sendo comandante de navio, vou ficar eternamente longe. Então, eu pensava em engenharia, mas são mais 5 anos, como eu posso, sem alicerce econômico? Eu devo dizer que eu tinha um pai que era um homem financeiramente muito bem sucedido, sólido, que podia e me deu cobertura no momento devido em que eu precisei, em que eu quis me preparar para a praticagem. Aí, ajudado casualmente por um prático que eu não conhecia, mas eu cheguei um dia aqui, numa manhã, 6 horas da manhã, eu era o único oficial na ponte de comando, veio aquele prático, que eu gostaria de mencionar o nome, Frederico Souza Bento Júnior, que depois veio se tornar um grande amigo meu. Deixei um cartãozinho de visita e vamos usar a expressão simbólica, eu chorei no ombro dele. Eu digo, seu prático, eu tenho tanta vontade de poder vir para a Terra, para poder ficar perto dos meus filhos. Se algum dia surgir uma possibilidade, pode me avisar, porque eu morando no Rio de Janeiro, a gente fica sem saber quando abre algum processo seletivo. E foi embora. Aquele assunto passou, ele desembarcou, nunca tinha visto ele na minha vida. Vi naquela manhã e por uns 40 minutos, enquanto ele atracava o navio, e nunca mais ouvi. Passa-se um ano, eu recebo aquele telegrama grampeado. Querido Fábio, deverá abrir processo seletivo para prático brevemente. Segue carta, era sempre assim. Aquele telegraminha entregado pelo correio. Essa história que eu estou narrando aconteceu em finaizinhos de 1967. Quando foi em abril, eu desembarquei do meu último navio, porque já estava consolidado que haveria um processo seletivo, e eu cheguei para minha mulher e digo, olha, eu vou juntar tudo que é livro que posso, vou para Santos, as crianças já estavam na escolinha maternal e tal, ali no Flamengo mesmo, e vou para Santos, meu pai morava numa casa grande na rua Castro Alves, e eu vou para lá para me preparar para um processo seletivo desse, porque não é brincadeira, sempre foi muito difícil. Foi difícil falar com meu pai, porque meu pai, nesse momento, estava na Alemanha passeando com a minha mãe, para conseguir, porque eu precisava pedir bênção, apoio financeiro. Sim, sim. Finalmente consegui falar com ele, meu pai era um homem que viajava assim 6 meses fora do Brasil, durante muitos anos depois que se aposentou. Ele disse, não tem problema, que precisar de apoio financeiro, eu deixei procuração com o seu irmão por causa da minha ausência. E aí, pronto, foi o que eu precisava de paz de espírito para poder estudar. Aí iniciei os meus estudos aqui, no mês de abril de 1968, peguei o programa da Marinha e montei um fluxograma. E cheguei à conclusão que eu precisaria estudar. Não se sabia bem a data do processo seletivo, mas seria próximo do final do ano. E aí eu passei a estudar. Todos os dias, de abril para frente, de 1968, 15 horas líquidas por dia. Eu tinha uma pilha de livros, vim para o meu quarto de solteiro com a minha escrivaninha do tempo de ginásio, e ali naquela escrivaninha eu passava 15 horas líquidas, bem medidas, todo dia. Nesse período não existiu sábado, domingo, não olhei 1 minuto de televisão, não li uma palavra de jornal, eu só estudava. Eu acordava 3h20 da madrugada, eu fiz isso de abril até o dia da prova, que foi ali pelo dia 10 de janeiro de 1969, eu me tranquei. A minha mulher tinha um compromisso comigo. Cada mês e meio ela pegava um morubixaba da Cometa, meu pai ia buscá-la na rodoviária em São Paulo, ficava aqui 2 dias e retornava para o Rio. Muito bem. Nem no dia de Natal eu estudei 14 ou 13 horas. Eu me isolei da família, vocês têm a ceia de Natal, vocês comemorem o Natal. No dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, foram dias em que eu me vi estudando 15 horas líquidas por dia. Por que eu fiz isso? Porque o processo seletivo era para preencher 4 vagas
E eu fui na capitania e já tinha 680 candidatos inscritos. Por outro lado, eu também nunca me considerei um homem assim muito inteligente. Eu acho que a minha inteligência é mediana. Então, você, para suprir uma competição desse nível, só você aplicando uma carga muito grande de estudos. Né? De dedicação. E aí veio a prova, no dia da prova, aqui na escola, no Museu de Pesca, era uma prova, a primeira prova era uma prova escrita, uma prova oral e uma prova prática. Quando eu vejo a prova escrita que eles liberaram para desvirar a prova, eu quase tive um infarto, porque eram 200 questões, eu sabia tudo. Aí eu digo, eu vou tirar 10 dessa prova. Aí eu digo, se tiver 5 aqui que tirem 10, como é que vai ser? E aí fui embora, e era dia 16 de janeiro, era dia 13 ou 14, eu fui para o Rio de Janeiro, regularizar a minha situação no Laire Brasileiro. Sim. Eu acumulei férias, eu as gozei e abandonei, não dei nem satisfação, fiquei aqui trancado estudando. Fui lá regularizar minha situação, quando veio o dia, minha mulher já de férias de verão aqui em Santos com as crianças. A minha mulher e a minha mãe eram muito amigas, se adoravam as duas. Muito bem. No dia 16 de janeiro era o aniversário da minha mãe. Eu fui lá numa companhia telefônica no edifício Marquês do Herval, pedi uma ligação para Santos. Fiquei lá umas 3 horas esperando, daqui a pouco, 7h30 da noite, seu Fábio, cabine 5, ligação para Santos. Eu entrei, aquela porta sanfona, né? Oi, mãe, parabéns, felicidade. E a minha mãe chorava. Eu digo, o que houve? Você está chorando aí por quê? Não, ligou um sargento da capitania, e o capitão dos portos quer te conhecer, mandou te chamar lá. Eu fiquei assustado, perguntei o que foi, no dia 16 de janeiro de 1969. Eu comecei a ficar apavorada no telefone, aí o sargento disse, minha senhora, não se assuste não, é que o seu filho passou em primeiro lugar. E o capitão dos portos ficou curioso em conhecer a pessoa. Aí quem quase chorou fui eu, fiquei com a perna bamba. Fiquei com a perna bamba naquela cabine telefônica, né? Quando vim para Santos, 2 dias depois, fui lá visitar o capitão dos portos, que ele queria me conhecer. Ele era um comandante Henrique de Mendonça Kistel. Olhou para mim, pensei que era um homem de 1,80 m, você desse tamanho? Eu conto essa história, você nota que eu tenho uma pitada de orgulho aí. Muito orgulho, porque tem que eu ter sei mesmo. Quanto me custou isso. Então, vocês desculpem se eu estou sendo muito prolixo, mas eu precisava contar essa história para os espectadores. E para nós essa riqueza de detalhes enaltece ainda mais a tua história de amor junto à praticagem, e mais do que isso, né? Como bem disse o Técio, às vezes as pessoas se esquecem que atrás de um homem há sempre uma família, né? E o que moveu o senhor a procurar a praticagem, a construir essa história de amor tão linda, foi a família. É a família. Família que eu amo até hoje. Eu perdi o filho, que faz 1 ano que faleceu, estava sentado vendo televisão, teve uma morte súbita com 57 anos. Mas são coisas da vida, a gente tem que adotar. Então ficaram as 2 filhas, que me deram, cada uma das 2 me deu um casal de netos, e eu e a minha mulher, os 4 netos nasceram aqui em Santos na nossa mão, desde o primeiro minuto. Então a minha mulher, coitada, a minha mulher é uma pessoa simples, só por histórias da vida, família importante da Bahia, mas ela perdeu a mãe muito cedo, então nunca fez universidade, ela terminou no ginásio e logo depois casou comigo. E ela sempre foi uma dona de casa muito completa. Sabe tudo de casa, ela sabe cozinhar, sabe cuidar, sabe costurar, sabe zelar por... E me ajudou muito a cuidar desses 4 netos desde pequeno. Hoje ela se lamenta, que não dão mola pra gente, mas estão todos adultos. O mais velho é engenheiro, casado com uma engenheira, mora na Holanda. E esse raramente fala com a gente. Esse menino nasceu na nossa mão, foi aquele carinho desde o primeiro minuto. A segunda filha é psicóloga. Tem um avô conservador e vota no PSOL. A segunda neta, a Paula. Aí vem o terceiro, que é economista, estudou no INSPER e tem já a empresa dele na Bolsa, trabalha com investimentos e tal. E a caçulinha, que é a minha paixão, tem 27 anos, é médica pediatra. Os 4 eu custeei o estudo, por quê? Porque as filhas separaram, casaram de novo. Aí eu cheguei para os novos maridos e disse, ó, o sangue é meu,
Eu custei a educação dos netos e vocês bancam as suas esposas, mas muito bem. Eu custeio essas 4 crianças. E acho que fui vitorioso, porque dei um diploma mais ou menos importante para cada um deles, estão começando a deslanchar. De vez em quando a gente precisa ajudar um pouquinho, e tal, né? Mas é uma história de início de vida. De início de vida, e que história! A gente precisa de mais Celfontes, né? Nesse mundo, não é, Tércio? Fiquei impressionado aqui com o depoimento. E é engraçado porque por trás do setor portuário, as pessoas acham que todo mundo são pessoas frias, blindadas. Não, sempre. Não, existe emoção, existe família, existe os porquê das coisas acontecerem. Né? Sem dúvida nenhuma. Olha, esse primeiro bloco a gente dedicou especialmente para os detalhes dessa história, porque alguém que chega aos 84 anos, com tanta vitalidade, com tanto amor pelo que faz, a gente precisava repartir isso com vocês que estão em casa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já, para aí sim, saber os planos da nova presidência da Praticagem. Não saia daí. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação. Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas 2 margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Santos tem hoje muito a comemorar no aniversário de seu porto, o maior da América Latina, sempre movimentando mais cargas e alavancando o desenvolvimento do Brasil. Fez a cidade ser conhecida no mundo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. Seu povo adora ver os grandes navios pedindo passagem para trazer progresso. A Praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Olá! Tudo bem? O Minuto Porto e Negócios fala nesta edição sobre uma empresa que tem mudado o rumo e a direção da tecnologia e inovação no mercado dos portos e logística, a Modal GR. Nascida em 2015, fruto da união de 2 sócios que estavam inquietos diante da oportunidade de evolução neste mercado, a Modal GR é uma empresa que está sempre focada em entregar valor para seus clientes. Os serviços prestados são voltados a fazer o mapeamento e diagnóstico dos processos do negócio e só então aplicar a melhor tecnologia para que o cliente alcance seus objetivos com maior eficácia, seja por meio do desenvolvimento de um software ou de um portal de clientes, ou seja pela conectividade com hardwares. Enfim, o objetivo é entender quais desafios o cliente enfrenta e traçar a melhor solução. Por isso, a Modal GR se tornou um pilar no quesito inovação, apoiando e ajudando o cliente a trilhar o seu caminho para o futuro. Logicamente, tudo isso está atrelado às práticas de ESG que a empresa possui, tendo uma política ambiental, social e de governança muito bem estabelecida, o que faz com que a empresa tenha hoje um elevado grau de satisfação dos seus clientes, além de uma alta taxa de satisfação interna entre os seus colaboradores. Esse foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima! Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados.
A gente volta aqui com esse programa para lá de especial. O primeiro bloco foi realmente incrível. A gente conheceu um pouquinho da história pessoal do novo presidente da Praticagem, o seu Fábio Fontes, o Seu Fontes, carinhosamente chamado de Seu Fontes por aqueles que o conhecem. E esse segundo bloco eu quero dedicar um pouquinho à questão dos planos, né, da presidência. Seu Fontes, frente à gestão, qual vai ser o foco? Bom, nesses últimos anos a Praticagem atingiu um grau de aprimoramento gerencial e administrativo tão grande que puseram no meu colo uma tarefa bem difícil. Eu substituir o Bruno Tavares é uma tarefa difícil, porque ele aprimorou muito a empresa. Então, se Deus me ajudar, eu pretendo manter, eu vou tentar otimizar um pouquinho mais, se puder, os processos administrativos, os processos gerenciais, os processos de operação, os processos de manutenção também. Nós temos aí um programa muito voltado para o meio ambiente, né? E já iniciamos um programa para atender a minimização da poluição atmosférica. Nós, então, como já estamos com todos os nossos... Veja bem, a nossa frota de embarcações são 17 lanchas, que operam muito. As nossas lanchas rodam muito, muito, muito. Muito bem. Na parte de motores, a médio prazo serão todos os motores substituídos por motores eletrônicos. Com isso, a gente já dá uma queda brutal na poluição atmosférica. Junto com esse espírito, nós por exemplo, estamos introduzindo geração de eletricidade solar. O nosso estaleiro já cobre, só com a energia solar, já cobre todo o consumo de eletricidade do estaleiro, ainda sobra um pouco para injetar na rede. Temos aqui na Praticagem, na nossa ponte, que é a sede, aqui é a sede administrativa, a ponte é a sede operacional e o estaleiro é a sede de manutenção. Cada local desse tem um gerente responsável por esse setor. Nos 3 setores, nós já introduzimos um programa de coleta de água de chuva. Então, essa água ajuda a lavagem, a limpeza e já nos produziu uma economia de mais de R$40 mil no custeio anual de consumo de água. Já tivemos também na eletricidade 50 e tantos mil. Não é nada, mas é um início. É um início importante, né, Tércio? Você dá o exemplo para o setor, né? Acho que esse movimento de substituição... da emissão de carbono, emissão de carbono, recuperação de água de chuva, enfim, a energia sustentável. Se todo o porto, né, todos os armazéns do porto, todas as infraestruturas focassem nisso, você, como setor, você contribui, obviamente, para agendas de emissão zero, né? Nós temos exemplos mundiais, como o Porto de Los Angeles, Long Beach, que tem uma agenda clara de emissão zero. Né? Eu acho que o Santos pode liderar esse processo também. Los Angeles e Long Beach, nós estivemos lá, é uma verdadeira obsessão. O navio, quando se aproxima, tem que passar para o óleo diesel, tem que reduzir a velocidade, porque ali é um berçário de baleias. Não é obrigado, o americano não é facultativo, mas o navio que cumprir essa exigência tem uma redução grande nas taxas de porto. Ou seja, com boas iniciativas você acaba convencendo, né? E fazendo um sistema positivo em prol do meio ambiente. Você dá um exemplo, né? Exatamente. Eu, por exemplo, aqui, a Praticagem, aqui são 63 práticos e são 140 colaboradores. Já é uma empresinha de porte pequeno para médio. Sim. Né? Mas isso aqui é um verdadeiro condomínio, porque os práticos todos são donos. Não importa que eu tenha 53 anos, o outro tem 10 anos, 5 anos, todos são sócios com capitais iguais. Então eu não tenho, por exemplo, autoridade que tem um capitão dos portos. Ele dá um soco na mesa, vai fazer assim e está acabado. Então eu aqui baseio muito a minha liderança pelo exemplo, por dar um bom exemplo. Coisas pequenas, mas que eu tento motivar os mais jovens.
É plantar as sementes, né? Para que a colheita possa ser farta, na verdade, né? Quando a gente está falando de... Isso tem tudo a ver com a agenda de ESG, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, essa sustentabilidade ela não passa só pela questão da governança corporativa, não passa só pela questão do social, mas passa sobretudo pelo ambiental, né? Não, e essa agenda ela tem relação direta com a relação porto-cidade, e aqui é a somatória de todo o condomínio portuário. Então não basta a praticagem fazer isso de forma isolada. Vários terminais estão implantando essas agendas. Se cada um contribuir com o seu pedacinho na economia de energia, né, na eficiência energética, energia renovável, a questão do consumo consciente dos recursos hídricos, a questão da gestão dos resíduos sólidos, enfim, toda a agenda de saneamento e agenda ambiental, você está numa pegada, de fato, de ESG, que a gente já falou na temporada passada, vários programas, né? E coerência. Sim. Né? A gente teve um programa que a gente falou sobre o famoso greenwash. Exatamente. Que é você enfeita de verde algo que não está sendo, de fato, sendo coordenado com uma agenda ambiental real, né? Na economia de energia, na economia de água, enfim. No balanço toda a agenda ambiental para a atividade portuária. O Fontes mencionou, a gente falou sobre a questão de Long Beach e San Diego, LA, todo aquele complexo portuário. Eu trago aqui a experiência em São Sebastião, né? Em São Sebastião teve um conflito muito forte de achar que a ampliação portuária não era possível porque ela batia de frente com a agenda ambiental. E ao contrário, em San Diego, o porto administra a unidade de conservação. Essa questão da proteção dos cetáceos lá em todo o complexo de chegada dos navios é algo sério. LALB, Los Angeles e Long Beach. Lá eles levam isso muito a sério. O caminhão só entra no cais depois de instalar um filtro especial para filtrar o diesel e eliminar a poluição. Usam muito trem para retirar os contêineres do porto. E aí a gente volta também a uma discussão que a gente fez muito na temporada passada, que é a questão da necessidade da ampliação da malha ferroviária, né? Sim, claro. O contrato da FIPS foi assinado no final do ano passado. Uma carteira de investimentos vai ser feita em todo o acesso ferroviário em Santos. Vai contribuir, obviamente, em grande parte para a redução das emissões de gases de efeito de estufa e obviamente, emissões de NOx, enfim, de outros gases que provocam, degradam, né, o meio ambiente. Contribuem, né, para o efeito estufa. Sem falar que o trem racionaliza o transporte. Com certeza. Exatamente. Conflito porto-cidade, tira caminhão das perimetrais, enfim, um benefício global. Mas precisaria, nesses túneis, abrir para poder adotar o sistema americano de 2 contêineres. Esse é um caminho crítico, o Fontes lembrou bem. Um dos pontos que não se incentiva tanto o transporte de contêiner em trilhos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eles chamam de double stack, que é colocar um contêiner sobre o outro no transporte, ou seja, uma composição ferroviária que transportaria X vamos lá, 150, 120 vagões. 2x. Né? Então, você tem uma economia exponencial, né? Exponencial. E o fato de você ter uma limitação nos túneis entre Santos e o Planalto... Mas não quer dizer que algum dia o Estado brasileiro não se debruce sobre essa questão e decida ampliar o túnel na altura para permitir que esses double stack passem por possível. Ali e abasteçam o Porto de Santos. Um gancho disso, a gente pode pensar na terceira descida. Né? Então, a terceira descida de Suzano para a margem esquerda, no Guarujá, já nascer com essa expectativa de receber o double stack. A gente faz mais um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Até já. Para fazer de nosso país referência mundial na operação portuária, é preciso determinação.
Sabendo onde queremos chegar, elevamos o padrão de excelência do Porto de Santos com operações altamente produtivas e sustentáveis. A BTP acredita no potencial da região e conta com a garra e persistência de sua gente para inovar e alcançar os resultados que nosso país merece. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Somos a Modal GR, uma empresa de tecnologia focada em inovação e resultados. Dia a dia rompemos limites, alcançando novos mercados e trazendo soluções inovadoras para os nossos clientes. Desenvolvemos softwares, aplicativos, gerenciamos programas e automatizamos processos, com um time que é apaixonado por tecnologia. Seja impactado por nossas soluções. Modal GR. A entrega de resultados está no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Santos tem hoje muito a comemorar no aniversário de seu porto, o maior da América Latina, sempre movimentando mais cargas e alavancando o desenvolvimento do Brasil. Fez a cidade ser conhecida no mundo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. Seu povo adora ver os grandes navios pedindo passagem para trazer progresso. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Chegamos ao último bloco, última etapa do Porto Negócios especial, direto da praticagem, e a gente abre agora essa última etapa com Angelino Caputo e o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Um tema que está na ordem do dia e merece total atenção da comunidade portuária é a desestatização do Porto de Santos. Estamos falando do maior complexo portuário do Brasil e da América Latina, que movimenta boa parte da produção nacional e das mercadorias comercializadas com os outros países. Nas últimas décadas, as empresas portuárias privadas investiram pesadamente na infraestrutura de seus terminais, como também em novos equipamentos, tecnologias de última geração, visando ao aprimoramento das operações e a qualidade dos serviços prestados aos usuários do porto. Como resultado desses investimentos, hoje em dia os índices de eficiência e produtividade dos terminais portuários da Baixada Santista estão no mesmo patamar dos grandes portos europeus e norte-americanos. Por outro lado, as áreas comuns do porto, que são mantidas pelo governo federal, continuam sofrendo com a burocracia e a morosidade nas licitações das áreas e nas contratações de obras e serviços, como a dragagem e o asfaltamento dos acessos terrestres. A última proposta criada para a concessão do Porto de Santos transferiria à iniciativa privada o controle acionário da Companhia Docas e todos os poderes de autoridade portuária previstos na Lei dos Portos, como, por exemplo, a organização da prioridade da atracação dos navios, a decisão sobre quem serão os arrendatários e a gestão das áreas arrendadas, como também a administração dos serviços de dragagem e de asfaltamento dos acessos. No final do ano passado, o processo acabou interrompido no TCU e o governo eleito em novembro adiantou que a privatização do Porto de Santos não faz parte dos seus planos. O ministro Márcio França tem dito que, por uma questão de soberania nacional, as autoridades portuárias precisam continuar como empresas estatais. O fato é que uma discussão mais aprofundada deve ser feita com a participação de toda a comunidade, separando-se aquilo que efetivamente é estratégico para a soberania nacional dos serviços que podem ser prestados pela iniciativa privada de forma mais eficiente e com boa qualidade, tarifas justas
E muito importante, preservando a livre e justa concorrência entre os muitos terminais localizados no Porto de Santos. A Arbitrar continuará atuando firmemente nesse sentido. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo. E a gente segue aqui da Praticagem, nesse programa especial onde a gente conversa com o novo presidente, senhor Fábio Fontes, seu Fontes, carinhosamente chamado de seu Fontes. E esse bloco eu quero dedicar um pouquinho à tecnologia e aos meganavios. Afinal, 2023 é tido como ano de grande expectativa para a chegada dos 366. Seu Fontes, ano passado a gente teve aí uma exitosa operação para a chegada dos 347. Né? E a gente viu o quanto o trabalho dos práticos foi fundamental para, mais uma vez, garantir a segurança da navegação daquele gigante. Como é que tem sido a preparação para os 366? Bem, nós já pensamos nisso, não é da agora. De alguns anos a esta parte, que nós já estamos investindo, pensando exatamente nesse tipo de navio, fazendo o quê? Os práticos mais jovens, que tiveram prioridade, nós mandamos fazer curso nos Estados Unidos e na França para serem treinados nesse tipo de navio. São centros de excelência com simulações e com exercícios reais feitos com uma maquete, um modelinho, na escala 1 por X, não sei quanto, 1 por 10, 1 por 20, em que o aluno, que é os nossos práticos aqui, sentam dentro, tem máquina, tudo na proporção, tudo feito por engenharia. E tem cais direitinho, então ali eles treinam diversos tipos de manobra, sem rebocador, eles provocam a correnteza, são exercícios muito próximos do real. Esse investimento custou caro, naturalmente, a gente foi mandando aos poucos, e dos mais novos para os mais antigos, por razões óbvias, né? Sim. Para amadurecer o treinamento e deixá-los qualificados. Nós vimos investindo já de longo prazo esta parte, para que quando esse momento que nós sabíamos que iria acontecer, os práticos todos já estivessem devidamente treinados e familiarizados com esta realidade. Muito bem, é preciso que se diga que esses navios também não é nenhum bicho do outro mundo. Por quê? Porque eles foram projetados por engenheiros sábios. Eu mesmo, nesses 53 anos, que manobrei navio com máquina de tríplice expansão, de máquina alternativa a vapor, oriundo da Segunda Guerra Mundial, ainda manobrei navio assim. Hoje é muito mais fácil, não é, seu Fontes? Manobrar é muito mais fácil, né? Hoje está mais seguro, porque os meios oferecidos ao prático são muito melhores. Mais recursos, né? Muito mais recursos. E a tecnologia entra como uma grande ferramenta, como uma grande aliada, né? É a principal ferramenta. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha rádio para falar com os rebocadores. Você imagina. O navio não tinha defensa, o cais não tinha defensa, o navio pendurava 2 pneus de caminhão, tangenciando a água, e o prático manobrava com sinal sonoro. O sinal sonoro era binário, só dizia sim e não. Então, um apitinho de juiz de futebol, eu apitava para o rebocador da proa. E o apito do navio, bobo, para o rebocador da popa. Então, de manhã cedo aqui, era 7, 8, 9 manobras, era aquele barulhão de apito, todo mundo manobrando, simultaneamente, muito mais do que hoje. Então, quando eu pus a mão no meu primeiro rádio, eu me senti no paraíso. Aí vieram novas tecnologias, foi bow thruster, foram os lemes Schilling, os lemes Becker, que introduziram uma coisa aí a qualidade das guinadas do navio melhorou muito, muito, muito. Então, eu sou testemunha ocular da evolução que a engenharia naval, que a arquitetura naval promoveu no desenvolvimento dos modelos de navios ao longo desse período. Manobrabilidade, estabilidade. A manobrabilidade cresceu muito. Por outro lado, os rebocadores aqui eram horríveis, eram muito ruins. O prático tinha que estar com o olho no padre e outro na missa. Tinha que cuidar do navio e até dos rebocadores, de tão ruins que eram. Hoje temos o Porto de Santos, hoje tem rebocadores melhores do que Nova York. Está mais bem dotado do que Nova York. O Porto de Santos está muito bem dotado desses rebocadores maravilhosos que facilitam e ampliam muito a segurança do prático. Então não há o que nos preocupar. O que me preocupa realmente é a profundidade, que é o maior, na minha
visão pessoal... É o maior entrave, né, do Porto de Santos. O meu maior pleito seria o aprofundamento do canal. Sem dúvida. Seguido de um contrato sério de manutenção. De dragagem. Por quê? Quanto mais você aprofundar, e o Tércio engenheiro sabe disso, vai me confirmar. Quanto mais nós aprofundarmos o canal, um pouco mais de manutenção será exigida para manter. Mas dragagem não é nada do outro mundo. Não. Você anda pelos grandes portos do mundo, você vai ver dragagem em Roterdã, em Amsterdã, em Hamburgo. Sim. Todo lugar do mundo usa-se dragagem. Uns mais, outros menos. Então, dragagem não é um bicho do outro mundo. Tem que exercer, tem que existir, tem que ser... É como escovar o dente. Como escovar o dente, exatamente. É uma manutenção. Tem que existir. Agora, as pessoas responsáveis pelo estabelecimento dessa dragagem têm que montar um processo que satisfaça, que não tenha contestação, que torne efetivo o processo. Mas, do lado da dragagem, precisa urgentemente de uma estrada nova. Sim. A Imigrantes está quase que saturada. Já está saturada. Já está. Vira e mexe, eu vou para São Paulo, ando a 10 por hora. Somos dois. Eu vou muito a São Paulo por causa da família, de netos e tal. A minha mulher toda hora quer ir lá, filho de neto. Eu vou muito a São Paulo. E vivo vendo essa estrada aí rodando a 10 por hora. Nós estamos... Uma prova de saturação. Estamos e precisando. Isso afeta o Porto de Santos. Sem dúvida. O Estado precisa pensar numa nova ampliação rodoviária para o Porto de Santos. É o que a gente está falando. Terceira Sistema Anchieta Imigrantes junto com a dragagem. Mas tudo caminha junto, né? Aprofundamento, estrada, túnel... isso é uma área muito complexa. É uma engenharia que se completa. Na verdade, são obras que conversam entre si. Tem que se harmonizar isso tudo, entendeu? Técio, você acredita que a concessão do canal seja, de fato, uma alternativa que possa vir a se tornar realidade por parte do governo federal? O ministro dos Portos, Márcio França, quando se posicionou a respeito da desestatização da autoridade portuária, falou a respeito, né, da possibilidade dessa concessão. Qual a tua opinião e você acredita que esse seria um grande salto, um grande acerto do governo federal? Eu acho que seria uma resposta a um processo de não desestatização. Mas o ministro está recém-chegado ao comando do Ministério, está montando o time ainda, né? Então houve, né, já o anúncio do nome do Perdomênico para a Secretaria de Portos, só que ainda tem toda a diretoria, a equipe técnica para ser montada, tem as presidências das autoridades portuárias, enfim. Eu acredito que ainda está se colocando a mão no timão para pegar o comando de fato do Ministério. Então, nesse processo, o entendimento de qual que é o melhor caminho vai ser digerido pela equipe do ministro e pelo próprio ministro. Sim. Né? Apoiado, obviamente, pelo secretário de Portos. Então, eu não colocaria uma decisão ou uma fala agora assim, não vai ter. Né? Os anúncios, obviamente, na imprensa para rebater, né? A gente sabe que o próprio Haddad, durante a campanha no Estado, ele foi refratário à ideia da desestatização. É uma agenda que está se consolidando para essa linha filosófica. Mas eu não gosto de bater martelo nessas questões. A concessão do canal, só do serviço do canal, e aí para o nosso espectador entender, não é só a dragagem, nós estamos falando da dragagem, do balizamento, dos serviços de first responder, que é toda vez que tem um vazamento de óleo, você precisa lançar boias de absorção, por exemplo, você tem que ter uma primeira resposta a algum problema ambiental. Pronta resposta, algum problema ambiental no canal. O sistema de radares, a manutenção do sistema de radares, tudo isso faz parte da concessão do canal. Né? Alguns países adotaram esse tipo de solução, ou seja, o landlord, a gestão territorial dos contratos fica na mão do governo. Sim. A gestão do ativo do canal fica na mão de um privado. Dá previsibilidade para a dragagem, como o Fontes colocou. Eu vou exigir do concessionário, eu vou exigir do contratado profundidade. Sim. Eu não vou medir quanto de material que ele vai dragar. Eu vou meter a batimetria no canal e eu quero medir lá menos 17. E se não estiver dando resultado, troca, né? Não, rápido. Multa. Aí você tem a sanção administrativa, multa pesada,
né? E até poder perder o contrato, né? E com certeza nenhum concessionário que Mas isso numa velocidade muito mais rápida do que se estivesse na mão do poder público. Sim. São regimes contratuais distintos, né? Então, uma agência reguladora regulando o contrato de concessão... Sistema de contratação completamente diferente de uma 8666, né, que é o sistema de contratação clássico, contra o sistema de gestão de um contrato de concessão. São bem distintos à pronta resposta. Está aí o sistema rodoviário. Sim. Né? Então, das 20 melhores rodovias do país, 19 estão no estado de São Paulo. Estão sob concessão privada, né? Então, e a gente precisa perder um pouco do medo de falar, concessão parece que é coisa do capeta, né? Não é. Traz o capital privado, traz quem sabe administrar para fazer. Deixa na mão do setor público aquilo que é do setor público. A regulação. A regulação. Eu deixaria só a gestão. Por quê? Porque o porto é um condomínio, né? Sim. Tem muitos condôminos. Muitas vezes os interesses divergem do condômino A para o condômino B. Então, eu gostaria que a gestão ficasse na mão do Estado para ter o poder de ser neutro. E eu fico preocupado na mão de um particular, a gestão, e o sujeito querer puxar a brasa para alguma sardinha, entendeu? Eu acho que o gestor tinha que ser o Estado. Para regular. E todo o resto podia entregar ao privado, que o exemplo das rodovias paulistas está aí, que é eloquente. Altíssima qualidade, muito bem geridas as nossas estradas aqui no estado de São Paulo. É um exemplo de sucesso da presença do privado na atividade. Podia se repetir isso aqui no ambiente do porto, os terminais já estão indo, grande parte das já está tudo privado, mãos privadas. Agora, eu só me pergunto que o grupo que se habilitar a isso, ele tem que pesar prós e contras, né? Quanto ele vai ter que botar de dinheiro ali, porque não há milagre, entendeu? Então, outra coisa que eu gostaria de fazer, antes de terminar, vocês me perguntaram quais as minhas metas, né? Uma das últimas metas que eu queria acrescentar antes de terminar o programa de cima da credibilidade que a praticagem carrega pelos anos de história que tem no Porto, somadas com a minha história pessoal, que me credencia a ser um indivíduo de boa credibilidade, todo mundo sabe da minha postura, da minha proatividade, da minha retidão de atitudes, eu queria usar essas ferramentas para ajudar a divulgar publicamente, repetidamente, a necessidade do aprofundamento do canal. Para água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Fazer a cabeça das autoridades muito mais importantes que a gente, mas fica vendo aquele velhinho lá falando, ele repete muito aquilo, é importante. É fundamental. Fundamental. E com esse aprofundamento, criar uma nova rodovia que desafogue o acesso de caminhões para o nosso porto. Porque eu acredito no desenvolvimento do Brasil. Acho que isso aqui vai deslanchar, a começar do meio ano para frente. O Brasil não tem como segurar em esse país. Ele vai ter que deslanchar. Vai ter. Se não fizerem loucura na administração do país, isso aqui vai de vento em popa. Porque o país tem área, qualidade de terra, terreno fértil, tudo que é riqueza. Energia solar. Entendeu? Energia eólica. Tem tudo. Hidráulica. Muito sol, muito vento. O Brasil tem tudo para deslançar. E quando esse boom acontecer, se nós aqui em Santos não tivermos aprofundado o canal, não tivermos feito uma rodovia adequada, um túnel que conecta os dois lados, nós vamos sentir muita falta disso. Vamos sentir muita falta e vamos sofrer as consequências da falta de algo que a gente já vem falando e não é de hoje, né? Não se sinta, seu Fontes, repetitivo. Eu acredito que essa defesa do aprofundamento do canal e mais, do aprofundamento do canal e da manutenção, né, da dragagem, algo que precisa se tornar prioridade na agenda quando a gente fala do desenvolvimento do nosso porto. Seu Fontes, muito obrigada pela disponibilidade de nos receber na sua casa, porque aqui também é a sua casa. Nossa, isso aqui, você repara que está cheio de maquetes aí? Tudo isso aí foi iniciativa minha, que eu sou um fanático por maquete, né? Eu trouxe aí um monte de maquete. Os meus amigos contam uma história que a minha mulher deu bronca lá e disse, não quero mais maquete aqui, se entrar mais um eu saio. Isso é mais ou menos,
chegou, né? Então, mas como eu continuo com o hobby, então eu fiz questão de ajudar a decorar a praticagem. Muito bem. Com essas maquetes todas, que além de embelezarem, trazem um ambiente da curiosidade, poxa vida, os caras aqui dentro realmente gostam de navios. Não sei se estão todos, mas quase todos. Eu, pelo menos, sou apaixonado. É apaixonado, a gente não tem dúvida. Somos muito dois, obrigada. somos dois. Muito obrigada, seu Fontes. Técio, obrigada por me proporcionar a entrevista que eu tanto quis ter no meu currículo. Essa aqui foi uma ótima entrevista, gostei também. Obrigado, Fontes, pelo carinho de receber. Que tenha sido fantástica. Foi fantástica, foi incrível. E obrigado ao nosso espectador que nos atura todo o programa. O Porto e Negócios de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar num programa inédito na próxima quinta, às 8 horas da noite. Até lá. Tchau. Porto Negócios. Apoio BTP Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. E Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviços do Brasil.